Muito se tem questionado, irmãos, a respeito do início da igreja, do questionamento de como ela surgiu. Alguns afirmam que a igreja ela teve seu nascimento com Cristo, né? Outros afirmam que a igreja ela teve seu início com o batismo de Jesus ali a partir do Rio Jordão, ao qual João Batista se apresentava e em destaque trazia: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E você percebe que há um grande intervalo de tempo entre a profecia de Malaquias capítulo 3 até Mateus capítulo 3. Ainda outros defendem também a teoria do início da igreja a partir da convocação dos apóstolos. E a gente vai perceber que a partir da convocação dos apóstolos, a gente tem N visões trazidas pelos autores. Uns vão dizer que Jesus passou uma certa estrada e convocou alguns, outros apóstolos e comentaristas vão dizer que Jesus vai convocar dentro da cidade, outros vão dizer que Jesus passou uma noite inteira no monte orando, e quando desce do monte vai escolher dentre aquela comunidade de 120 que o acompanhavam, que escolhesse um dos apóstolos. E outros vai trazer uma narrativa mais aberta: Jesus no caminho da praia, Jesus no mar da Galileia, depois Jesus na cidade. Alguns vão questionar, como é no caso a chamada de Natanael. Então você vai percebendo a maneira de como os autores, comandados e controlados pelo Espírito Santo, vão trazer essa narrativa, que alguns chegam a afirmar que seria o início da igreja. Aí nós também temos o que foi a expansão, a extensão dessa igreja. Uma igreja que na missão foi destinada unicamente e exclusiva aos judeus. E você percebe isso quando você começa a ler o livro Atos dos Apóstolos, que a primeira grande comunidade que entra dentro da igreja é a comunidade judaica. Comunidade essa que, após o batismo com o Espírito Santo, em Atos 2,4, você vê que é uma comunidade que está mais ou menos 50 dias depois da festa da Páscoa, ainda em Jerusalém, porque após esse período da festa da Páscoa viria a festa do Pentecoste. E quando a gente lê o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali a partir do versículo 8, 9, 10, você vai percebendo que tinha uma grande comunidade e que o autor ele acaba sistematizando ali como se fosse o mundo do Império Romano: pardos, elamitas, cretenses, árabes, macedônios, chega ao ponto de botar judeus, gentios. Então você tem ali o mundo do Império Romano. Alguns dizem que a partir daquele ato ali você também tem a extensão e a posterior expansão da igreja. Depois você vê os apóstolos que foram batizados estarem sendo acusados de estarem embriagados. Mas eu me encanto muito porque em Atos capítulo 2, versículo 17, Pedro, usado pelo Espírito Santo, vai narrar da seguinte forma: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito. E depois do versículo 17, a parte bem diante, ele começa a narrar a profecia, lá a profecia de Amós, ao qual Amós já havia profetizado que esse tempo aconteceria. E a gente vê como a igreja começa a tomar forma, porque todos vão ser atraídos pela palavra. Você vê um Pedro transformado, um Pedro de forma mais sisuda, mais veemente, combatendo e defendendo aquela igreja que está se iniciando. E a gente vê que no decorrer desta mensagem há uma grande transformação na mente das pessoas, ao qual a comunidade vai já atingir quase 3.000. Quando você entra ali no capítulo 2, ainda no finalzinho do capítulo 2, você tem em destaque a característica da igreja: a alma de um, o coração do outro, não havia perturbação, havia unidade, havia amor, havia uma entrega, havia uma harmonia. E esse era o início da igreja. Esse foi, vamos dizer assim, as plataformas, a base maior, criada primeiramente por aquele que comandava a igreja, que é o Espírito Santo, gerava tanto aqueles que estavam trazendo a mensagem, quanto aqueles que estavam ouvindo a mensagem. Depois nós tivemos, após isso aí, a grande perseguição. Claro que depois daquele ato realizado do batismo e do cumprimento da mensagem, que Jesus disse: aguardai-os até que do alto sejais revestido, no capítulo 3 nós vemos um Pedro diferente, um Pedro usado e com fé ao ponto de dizer ao coxo: levanta. E aquilo ali trouxe um crescimento para a igreja, mas também trouxe uma perseguição. E você percebe no decorrer da leitura do livro que narra o início da igreja, que toda vez que Deus fazia uma coisa boa, o inimigo vinha e tentava atrapalhar,
para que tentasse desestruturar, tentasse esmorecer, e pelo contrário, a perseguição promovia mais crescimento, a perseguição promovia mais ousadia, a perseguição promovia mais coragem naqueles que, a partir daquele momento que tinham um encontro com o Senhor, dificilmente eles voltavam atrás. Se eu fosse abrir um parêntese aqui, irmão, e desse uma palavra para você que pode estar passando por muita dificuldade pela igreja pela qual você está servindo, procure não olhar para os homens, procure olhar para Jesus e procure ser útil dentro do Evangelho. Jesus sempre trabalhou com quem se mostrou responsável e com quem teve coragem de fazer a obra. Nós nunca vamos chegar aqui, eu acho que nunca você vai ouvir de alguém dizendo que servir a Deus é fácil. Servir a Deus não é fácil. Mas que venhamos neste ano, além de comemorar a Reforma Protestante, venhamos a dar valor àquilo que com tão árduo sofrimento, com tanto sangue derramado no passado, deu a nós hoje a liberdade. Se você hoje mora num país que você tem a liberdade de cultuar o seu Deus, se você hoje mora num país que você tem a liberdade de carregar a sua Bíblia, se você hoje mora num país que você tem a liberdade de pregar o Evangelho aonde quer que você esteja, numa praça, num hospital, numa penitenciária, primeiramente agradeça a Deus. E segundo, agradeça a homens e mulheres que tiveram a coragem, a ousadia de enfrentar a fome, enfrentar o frio, enfrentar a adversidade da perseguição, para que hoje você tivéssemos a liberdade. Eu não poderia estar aqui falando de reforma protestante, falando de início de igreja, sem antes lhe dar essa palavra. Tenha coragem de viver o verdadeiro evangelho. Não seja influenciado pelo modismo, não seja influenciado pelas ideias, que ultimamente elas não têm trazido qualidade de vida, elas têm trazido inchaço. Que os assuntos que iremos falar, os assuntos que iremos dialogar no decorrer de outros vídeos que iremos postar, ele possa vir lhe ajudar a você compreender e dar valor àquilo que você tem hoje. Se você está numa igreja que você não tem oportunidade, ore, espere de Deus, não fique pulando de igreja em igreja, não fique saindo para um canto nem para o outro. Não tem igreja perfeita, irmão. Perfeito é Jesus. Mas eu posso ser a igreja, você pode ser a igreja, aonde quer que você esteja. Então venha ser a verdadeira igreja de Jesus, para que aquilo que os homens fizeram, para que aquilo que Deus suflou nos seus corações, eu e você possamos dar continuidade nos dias de hoje. Mas voltando ao assunto que eu estava falando sobre a extensão da igreja, aí você vê no decorrer de Atos dos Apóstolos como a igreja surgiu em qualidade. Aí após o período de Pedro e João presos em Atos capítulo 4, você vê como há um destaque muito grande em Atos capítulo 5, que é o caso de Ananias e Safira, e aquilo ali trouxe, vamos dizer assim, um temor e um tremor à igreja, porque quem estava fora tinha receio de entrar, quem estava dentro tinha receio de sair. Então houve de alguma forma um caráter, houve de alguma forma uma moral. É bom que você, que é um seminarista, um estudante da palavra, procure frequentar a escola bíblica dominical, porque o tema que será abordado nesse processo, desse trimestre agora, vai justamente entrar nesse ponto, sobre caráter, sobre moral, sobre o verdadeiro comportamento de um cristão. Que você que é seminarista dê valor também à escola dominical da sua igreja, que ela é uma grande ferramenta para que possamos dar continuidade a uma boa doutrina, a um bom ensinamento, a uma maturidade cristã. Voltando ao assunto, aí nós temos as características dos cristãos que vão surgindo, homens que vão se destacar pela força que tinham de enfrentar o sistema. É tanto que você vê um Pedro diferente em Atos capítulo 4, um Pedro que é acusado, um Pedro que não vai agora se defender, um Pedro que não vai tentar ir de encontro aos religiosos. Pelo contrário, os próprios religiosos vão ficar abismados. Como pode ser esses homens indoutos e letrados falando dessa forma? Mas alguns deles vão dizer, eles andaram com Jesus. Então, com quem você anda, você se parece, irmão. Com quem você anda, você se parece. E naquela hora que Pedro e João estão presos, em Atos capítulo 4, você vê que a igreja não está orando para eles serem libertos. A igreja não está orando para que eles venham ser soltos. A igreja está orando para que eles permaneçam firmes, para que eles não neguem a fé.
E você vai perceber um negócio, irmão. Quando Pedro e João são soltos, quando Pedro e João são libertos, eles se reúnem com a igreja, falam das ameaças que sofreram, falam da resistência que começou a surgir. E a igreja vai orar. E no finalzinho do capítulo 4, você vê a igreja, ela vai ser renovada, há um encher do Espírito Santo. Aquela igreja vai começar a sentir de novo, e há mais ousadia, há mais coragem na pregação da palavra, há mais destaque neles, e eles vão continuar, e aquilo ali acrescentou, a cada dia era milagre, era prodígios, havia o efeito da palavra sendo pregada, não havia só uma palavra que enchia ouvidos, havia uma palavra que enchia corações, havia uma palavra que enchia mentes. Que a palavra que ouvimos hoje, irmão, ela possa encher o nosso coração. Que a palavra que ouvimos hoje, irmão, ela possa encher a nossa vida. E que possamos ser essa verdadeira luz, que no mundo caminhando para as trevas, possamos ser o verdadeiro sal, e que venhamos a trazer sabor à vida de pessoas. Porque eu e você não fazemos nada, mas o Espírito Santo que habita na minha vida e na sua vida, ele é o intermediário, é aquele que vai de encontro à resistência que o ser humano tem em não aceitar, em não reconhecer. Fique com essa palavra e tenha uma boa semana em nome de Jesus.